vamos meditar na palavra de Deus, iniciando hoje uma nova série de mensagens, obviamente pensando na Páscoa, pensando naquele que vive. Portanto, se você olhar comigo para a projeção, o tema é: Ele vive, posso crer. O Senhor Jesus está conosco, ressuscitou ao terceiro dia, Ele é a nossa viva esperança. Nós podemos crer no amanhã. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco a respeito da vida de Jó. O livro de Jó é um dos livros poéticos da palavra de Deus. Nós não sabemos ao certo quem escreveu esse livro. Há algumas suposições, algumas pessoas falam a respeito de Moisés, outras pessoas falam a respeito de Salomão, mas nós não conseguimos identificar de fato quem escreveu esse livro. Eu gostaria que você olhasse um pouquinho para mim, porque aquilo que eu vou falar para você nesse momento, esse livro poético nos ensina a respeito do sofrimento humano, dizendo que o justo pode sofrer. Nós somos justificados por Deus em Cristo Jesus. Porém, todos nós que aqui estamos sujeitos ao sofrimento. Porém, em meio ao sofrimento, nós podemos identificar a soberania de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, o sustento de Deus em prol das nossas vidas. Você conseguiu entender isso? Esse livro trabalha essa temática, ok? Durante a mensagem nós leremos alguns versículos, porque esse livro contém 42 capítulos. Obviamente, eu não vou detalhar com você todo o livro, mas eu creio que a gente vai conseguir entender algumas coisas importantes. Que Deus assim nos abençoe, amém? Foque naquilo que Deus tem para você. Nós leremos a princípio, capítulo 19, versículo 25. Inclusive, se você olhar no Rocha News, eu coloquei a tela da nossa série, e esse é o versículo base dela, que assim nos diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Você pode ler bem forte o que nos diz? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. O sofrimento é uma realidade que atinge a todos nós. O sofrimento gera tristeza, muitas vezes gera angústia no meu e no seu coração. O sofrimento também leva muitas pessoas a perderem a própria fé, a própria convicção no Senhor Jesus. Portanto, quando nós sofremos em decorrência de alguma situação específica, seja ela qual for, nós podemos passar por essas e outras realidades. A dor atinge o meu e o seu coração, a tristeza gera um peso muito grande no nosso coração, nós ficamos angustiados. E muitas vezes nós colocamos em xeque o cuidado de Deus, como o salmista falou no Salmo 13. Até quando, Senhor? Até quando o meu filho Absalão irá me perseguir? Até quando eu passarei por essa realidade da dor e do sofrimento? O sofrimento pode potencializar na minha e na sua vida a maturidade. Eu gostaria que você guardasse isso. Porque por meio do sofrimento, nós podemos escolher o caminho da maturidade. No dialeto chinês, a palavra abismo tem duas interpretações. A primeira, oportunidade. A palavra crise, no dialeto chinês, tem duas interpretações. A primeira, abismo, e a segunda, oportunidade. Porque muitas vezes nós estamos diante do sofrimento e nós não entendemos aquilo que Deus pode produzir nas nossas vidas. Ele pode gerar perseverança, resiliência, virtudes que estão adormecidas no meu e no seu coração podem surgir.
nós podemos nos tornar pessoas corajosas. Ou seja, a grande questão aqui é, eu gostaria que você pensasse de uma forma específica em algum sofrimento que você enfrentou ou tem enfrentado. Você tem amadurecido por meio dele? Isso tem gerado no seu coração o entendimento de que Deus está no controle? Uma outra realidade, não menos importante, o sofrimento gera empatia. Você já percebeu isso? Se você chegar em uma roda de amigos e se você começar a compartilhar coisas boas, e isso não é errado, geralmente as pessoas não darão a atenção que você merece. Mas se você chegar em uma roda de amigos e dizer, olha, essa semana eu estou passando por uma grande dificuldade, a atenção dela já se volta para você. Eu tenho enfrentado uma enfermidade, a atenção dela já se volta para você. Porque o sofrimento gera empatia. Muitas vezes eu e você não conhecemos o outro, mas a história dele mexe com o nosso coração. E uma outra realidade, para nós encerrarmos aqui, eu poderia citar muitas e muitas outras, mas o sofrimento quebra o nosso orgulho. O sofrimento, ele nos coloca de joelhos diante do Pai, porque o sofrimento nos nivela. O sofrimento atinge o rico, atinge o pobre, atinge o intelectual, atinge o iletrado. O sofrimento atinge o cristão, o não cristão. O sofrimento atinge a todos nós. E quando isso acontece, o sofrimento quebra a vaidade, o orgulho do nosso coração e nos faz entender que de fato nós precisamos do Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15, nós temos a afirmação de Paulo. Eu gostaria que você lesse depois com calma na sua casa, porque Paulo fala a respeito da família da fé, da igreja do Senhor e obviamente da família de sangue. E ele pontua uma realidade importante. Ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome, toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Paulo nos diz que eu e você devemos dobrar os nossos joelhos, devemos clamar ao Senhor pela nossa família de sangue e também pela nossa família da fé, diante de alguma realidade que nos afronta. Ou seja, há batalhas que são vencidas em total dependência do Senhor. Há batalhas que são vencidas, de fato, no campo espiritual. Quando nós dobramos os nossos joelhos, essa semana eu participei de um congresso, eu gostei de uma dinâmica que o pregador nos ensinou, uma dinâmica muito simples. A dinâmica é, pensando a respeito da história de Moisés, quando ele foi até o alto do monte e começou a interceder pelo povo de Deus que estava lutando contra os amalequitas. Quando Moisés estava com as mãos levantadas, eu posso, eu consigo, eu vou à frente, eu vou vencer. Quando Moisés baixava as mãos, eu não consigo, eu não posso, eu sou fraco, eu estou cansado, eu estou debilitado. Quando Moisés, sustentado por 2 homens e 2 amigos de fé, colocou as mãos nessa posição, eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, e com Deus eu posso, não por mim, mas pela graça e pela misericórdia dEle. Pela graça e pela misericórdia dEle você pode, amém? Mas você tem que entender que é necessário entregar todos os dias essas realidades ao Senhor. Essa semana que passou, ouvindo um pouco a respeito do pastor Messias Anacleto, pastor da IPI, que está há 50 anos na mesma igreja em Londrina. Esse homem perdeu a sua esposa o ano passado. Esse homem tem 86 anos, mal de Parkinson, e foi compartilhar conosco as escrituras no projeto Timóteo. Esse homem já viajou o mundo todo, já foi um dos grandes amigos de Billy Graham. Esse homem caminhou em todos os setores que Deus o levou para propagar o reino de Deus. Fala vários idiomas, é um homem de Deus. Foi lá, trêmulo, segurando o microfone. Entre muitas coisas que ele nos ensinou, uma
uma fala dele, um posicionamento dele nos marcou. Ele dizendo: se eu pudesse começar a minha vida novamente, eu faria 3 coisas iguais: ser crente em Jesus, ser pastor e me casaria com a mesma esposa. Esse homem, vivendo uma das maiores dificuldades da sua vida, como eu acabei de dizer para você, esse homem tem a convicção de que ele é cristão, ele ama o Senhor Jesus. Esse homem tem a convicção do chamado, da vocação dele. E esse homem tem uma saudade imensa da sua querida esposa. Esse homem muito nos ensina a respeito de como eu e você devemos lidar com o sofrimento. Se você pudesse recomeçar hoje, e Deus é um Deus de coisas novas, Deus é um Deus de novos recomeços, como seria a sua trajetória? Como seria a minha trajetória? Quando nós olhamos um pouco a respeito da vida de Jó, o nome Jó no hebraico significa voltado para Deus. E esse nome faz todo sentido, porque se você olhar comigo, eu gostaria, capítulo 1, fique com a sua Bíblia aberta um pouquinho, no capítulo 1 de Jó, você vai identificar que Jó vivia na terra de Uz, onde hoje é o Iraque. Você vai identificar que Jó era um homem mais rico do Oriente. Jó tinha muitas propriedades, tinha muitos animais, tinha muitas posses. E naquele contexto você não media a riqueza de alguém necessariamente pela prata ou pelo ouro, mas sim pela expansão de terra que ele tinha, pela quantidade de funcionários que ele tinha. Esse homem ficou reconhecido como o mais rico do Oriente. Deus qualifica esse homem, guarda isso com você, hein? Deus qualifica esse homem. Se você olhar comigo, capítulo 1, versículo 1, se você olhar comigo depois a sequência dos textos, você vai identificar que o próprio Deus diz: havia um homem na terra de Uz. Esse homem tinha 3 qualidades, o próprio Deus dizendo: era um homem íntegro, um homem temente e um homem que se afastava do mal. Ou seja, a integridade estava com Jó. Ele temia a Deus, amava o que Deus amava e abominava o que Deus abominava. E ele se afastava do mal. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Se você olhar comigo aí, a partir do versículo 3 até o versículo de número 12, você vai identificar que Jó, todos os dias ele fazia 2 coisas. A primeira, ele consagrava os seus filhos. A segunda, ele sacrificava os seus filhos, animais cevados. E ele próprio diz: talvez o meu filho cometeu um pecado. Sendo assim, eu vou sacrificar os meus filhos. Jó tinha um zelo muito grande pelos seus filhos. Ou seja, nós estamos falando de um homem rico, nós estamos falando de um homem temente a Deus, nós estamos falando de um homem que amava os seus filhos. Agora, guarde isso com você. Sabe aonde começou o sofrimento de Jó? Alguém sabe aonde começou o sofrimento de Jó? O sofrimento de Jó começou no céu. O sofrimento de Jó teve a sua origem no céu. Porque o texto nos diz que o inimigo estava rodeando a terra, se aproximou de Deus e falou a respeito de Jó. E com a permissão de Deus, Deus falou: pode fazer tudo aquilo com ele que você tem pensado, porque ele é um homem íntegro, ele me ama. Um detalhe, poupa a vida dele, e você vai observar que ele de fato me teme. Guarda isso com você, meu irmão e minha irmã, você que está aqui. Muito sofrimento que acontece comigo, com você, começa no céu, viu? Com a permissão de Deus. Tem muitas igrejas que são triunfalistas, tem muitas igrejas e pastores dizendo que você não pode adoecer, tem muita gente dizendo que você não pode ter dificuldades, tem muita gente dizendo que você não pode passar um mês apertado. É óbvio que nós cremos em Deus, é óbvio que Deus pode promover coisas boas e abençoadas na minha e na sua vida, mas o próprio Senhor Jesus nos alertou dizendo: neste mundo tereis aflições,
Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O próprio Senhor Jesus é reconhecido como homem de dores. Levou sobre ele toda a dor da humanidade, todo o pecado da humanidade. Foi transpassado na cruz do Calvário, foi ridicularizado na cruz do Calvário. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia e vivo está entre nós. Agora a grande questão é essa. Deus pode destinar a mim e a você provações. Deus não tenta ninguém, mas Ele promove provações. E isso pode passar por sofrimentos. O que Jó perdeu? O texto nos diz, eu gostaria que você lesse depois, a partir do capítulo 2, que um dia os filhos de Jó estavam celebrando em torno da mesa. Veio um vento impetuoso, derrubou a casa. Todos os filhos morreram. Um homem veio trazer a notícia para Jó. Quando nós damos sequência, um outro homem saiu do campo. Aquele mesmo vento veio e matou todos os animais. Outro homem falou para Jó: olha, aconteceu algo realmente negativo, destruiu as suas posses, você perdeu toda a riqueza. Jó perdeu família. Olha comigo aí, por favor, capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. Jó perdeu família. Jó perdeu saúde, porque em um dado momento ele está sentado, com úlceras abertas, feridas abertas, nu, com cacos, se coçando. Os seus amigos olham de longe e os seus amigos começam a chorar sem parar. Durante 7... Você já imaginou? Pensa num amigo chegado seu. Olha para mim aqui. Pensa num amigo chegado seu. Seu amigo vê a sua dor. Ele está chegando na sua casa e você está no quintal, na varanda, enfim, você está totalmente ferido. Seu amigo chega para você, ele não consegue entender a dor, ele simplesmente se assenta. A história nos diz que durante 7 dias, os amigos de Jó não abriram a boca. E quando abriram, deveriam ter ficado quietos, hein? Quando abriram, foram contestar o cuidado de Deus. Jó perdeu família, perdeu saúde, perdeu os bens, perdeu o status do homem mais rico do Oriente. Olha comigo, capítulo 2, versículo 8, o que nos diz aí? Nos fala, a partir do capítulo 2, versículo 8, de uma forma específica, o texto nos diz: Jó, assentado em cinza, tomou um caco para se coçar, para se raspar. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ou seja, aquela que caminhava com ele poderia ser uma outra pessoa, poderia ser um amigo dele. Aquela pessoa, vendo a dor de Jó, chegou à seguinte conclusão: olha, larga a mão da sua integridade, amaldiçoa a Deus e tira a sua própria vida. Ou seja, acabou para você, não há mais possibilidade. E aí nós temos a primeira reação de Jó, a primeira reação dele. Capítulo 1, versículo 20, assim nos diz: então Jó se levantou. Gosto dessa expressão. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e fez o quê? O que ele fez? Jó adorou. O texto nos diz que Jó se levantou porque, meu irmão e minha irmã, você se lembra de Neemias? Quando Neemias foi em busca da reconstrução dos muros de Jerusalém, os muros que estavam derrubados 90 anos, hein? Você se lembra em quanto tempo Neemias reergueu os muros de Jerusalém? Quem se lembra aqui? 58 dias. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. Antes disso, Neemias andou a cavalo. Antes disso, Neemias chorou. Antes disso, Neemias jejuou. E depois ele se levantou. Esse é um movimento que nos ensina muito. Deus está falando para você levantar, viu? Talvez você está prostrado, não no sentido de adoração a Deus, mas prostrado diante das dificuldades. Às vezes você olha para uma pessoa, a pessoa está encurvada, né? A pessoa está andando assim, ó. Parece estar carregando o mundo nas costas. Falas pessimistas, pensamentos pessimistas.
Uma pessoa que já não enxerga doçura, alegria, contentamento no Senhor, meu irmão e minha irmã, talvez em decorrência de alguma situação específica, você entrou aqui nessa manhã e Deus está dizendo para você, olha, levanta. Deus é especialista em fazer a parte dele, mas eu e você devemos fazer a nossa. Jó rasgou as suas vestes, no Antigo Testamento era sinal de humilhação. Jó raspou a sua cabeça, se dobrou, colocou o seu rosto na cinza, em sinal de humilhação. Certamente orou, buscou a direção de Deus e depois se levantou. Ah, meu amigo, agora nós vamos para a guerra. Agora nós vamos entender o processo, porque quem não suporta o processo não chega lá na frente, hein? Nós vamos entender isso agora. Jó, sabe o que chama a minha atenção? Porque muitas vezes nós cantamos, não cantamos? Que nós vamos adorar a Deus independente das... Repete comigo aí, nós vamos adorar a Deus independente das... E quando as circunstâncias chegam? E quando as circunstâncias chegam? O segundo preletor que caminhou conosco lá essa semana foi o Ricardo Barbosa. Eu achei interessante como Deus usou pessoas quebradas nesse congresso, né? O pastor Anacleto perdeu a esposa ano passado, o pastor Ricardo Barbosa perdeu o filho, advogado de 31 anos, que deixou uma menininha muito linda. E ele compartilhando conosco essa dor, e algo que ele falou foi, nós não estávamos programados para isso. Meu filho teve câncer, com um ano e 4 meses ele morreu. Meu irmão, todos nós estamos sujeitos. Não é uma mensagem no sentido de vai acontecer, não, é uma mensagem de alerta. Nós somos chamados, olha, sabe o que é o cristianismo? Quando tudo está dando errado, você adora, viu? Está dando tudo errado no trabalho, você adora. Está dando tudo errado no casamento, você adora. Está dando tudo errado na saúde, você adora. Está dando tudo errado na fé, está oscilando, você adora. Estava dando tudo errado para Jó, mas esse homem adorou ao Senhor. Em nenhum momento ele colocou em xeque o cuidado de Deus. Em nenhum momento ele reclamou. Em nenhum momento ele procurou culpados. Pelo contrário, as pessoas estavam dizendo, amaldiçoa o teu Deus e morra. Não, ele preferiu adorar. Ele preferiu glorificar o nome do Senhor. Ele preferiu viver na dependência de Deus. Muitas vezes nós perdemos tempo tentando encontrar culpados e deixamos de buscar na fonte correta e deixamos de adorar ao Senhor, aquele que pode nos fortalecer. Essa atitude de Jó muito nos ensina, porque talvez por muito menos, certa vez eu ouvi um pregador dizendo, misericórdia, hein? Pastor dizendo assim, ele pregando em Jó, ele falou assim, olha, eu imagino a dor que Jó teve, eu nunca vou imaginar a dor que Jó teve. Eu nunca vou imaginar. Você já imaginou você perdendo todos os seus filhos em um dia? Meu irmão, misericórdia. Sabe essa estrutura financeira que você tem? Graças a Deus por isso. Você já imaginou você acordando amanhã e não tem mais nada? Você vai ter que começar do zero. Você já imaginou você sendo o homem mais rico do Oriente? Agora você está nu, se coçando, por causa das feridas, das úlceras abertas. Nós não conseguimos imaginar o que aconteceu com esse homem. Nós só conseguimos olhar e tirar ensinamentos para a nossa própria vida. Portanto, que possamos adorar a Deus em meio às dificuldades. Uma outra realidade que Jó nos ensina é a respeito da esperança. Ele diz, porque eu gosto dessa afirmação dele, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Jó tinha total convicção a respeito do cuidado de Deus. Jó tinha total convicção a respeito da presença de Deus com ele. O Emanuel estava com ele. Aquele que está conosco todos os dias, nos abençoando, nos dando a sua graça e a sua direção. Agora, só um detalhezinho para mim e para você aqui. Olha para mim, por favor. Você precisa olhar mais para o Redentor. Você precisa olhar mais para o Senhor e deixar de olhar para as circunstâncias. Olha o que Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele vai se levantar sobre a face da terra. Por fim, nós vamos entender cada passo. Eu sei que o meu Redentor vive. Justamente por isso a minha esperança se encontra no Senhor.
Quando nós olhamos para a carta de Pedro, logo na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos diz que o Senhor Jesus nos regenerou para uma viva esperança. Nero, lunático, estava queimando Roma no ano 64. Os cristãos estavam sendo perseguidos. Pedro se levanta, chega para aquela comunidade de fé e diz: o Senhor nos regenerou para uma viva esperança. A nossa esperança é Cristo Jesus. O túmulo está vazio, o meu coração está cheio da presença de Jesus. Ou seja, eu posso crer no amanhã, não porque eu posso, mas porque eu dependo do Senhor Jesus. Amanhã pela manhã, se assim for da vontade do Pai, eu vou acordar, eu vou me levantar, eu vou fazer a minha parte, eu vou me dedicar. Mas assim como um dos meus mentores certa vez me ensinou, né? Faça a vontade de Deus, faça aquilo que está no coração de Deus, porque certamente Ele vai cuidar dos detalhes da sua vida. Você já viveu isso? Faça as coisas de Deus. Tem esperança. Há muitas pessoas que já não conseguem olhar para essa palavra com bons olhos. Sejamos sinceros aqui, responda para si mesmo. Você é uma pessoa esperançosa? Você tem esperança que Deus vai abençoar a sua vida, no trabalho, na família, na educação dos seus filhos? Como eu tenho conversado com pais que estão totalmente angustiados, porque nós vivemos uma nova era, viu, pais? É uma nova era, pós-pandemia, é existencialismo, ideologias. Nós vivemos uma era onde os filhos estão constantemente na internet, sem monitoramento muitas vezes. Nós vivemos uma era onde já tinha, mas as drogas estão sendo mais potencializadas. Nós vivemos uma época que você já não consegue andar no centro de São Paulo. Nós vivemos uma época onde Tatuí também está aumentando a quantidade de pessoas que vivem nas ruas. Você está conseguindo entender o mundo que nós estamos vivendo? E muitas vezes isso tudo vai minando as nossas esperanças. Nós temos que fazer duas coisas. A primeira, a nossa parte, como cristãos, a inteligência que Deus nos deu. E a segunda, Deus é a nossa esperança. É o Senhor quem cuida. É o Senhor quem sustenta. Não andeis ansiosos de coisa alguma, porque vocês não podem acrescentar um côvado sequer ao dia de amanhã. Ou seja, um braço esticado. Vocês não conseguem acrescentar basicamente 58 centímetros ao dia de amanhã. Tudo depende do Senhor. Tudo é do Senhor. Que Deus enche o seu coração de esperança, amém? Olha o que o Dr. Billy Graham falou a respeito de Jó. Você pode olhar aqui para a projeção. Ele falou a seguinte coisa: sabe por que Jó recuperou tudo o que havia perdido? Porque ele perdeu tudo, menos a fé. Porque ele perdeu tudo, menos a sua confiança em Deus. Deus o restituiu, Deus o abençoou, lá no final do livro. Deus concedeu a ele um novo tempo, certamente ficou a lacuna do tempo anterior. Mas quando nós olhamos, esse homem em nenhum momento perdeu a sua fé. Tem uma moda hoje que são os desigrejados. Você já ouviu essa moda aí? Até se você estiver assistindo pela internet, aí meu irmão, deixa eu dar uma palavra para você aqui, minha irmã. Se você não tem condições físicas de vir, fica aí, a internet está para te abençoar, é uma bênção. Se você tem condições de vir, sai da sua casa. Sai da sua casa e vem aqui. Vem participar. Porque sutilmente as pessoas estão esfriando na fé, hein? Sutilmente as pessoas se acomodaram com o sistema. Detalhe, você está me entendendo bem. Há realmente pessoas que necessitam. E com essas pessoas, nós nunca vamos parar a transmissão. Mas há pessoas que vão na sala, passam um pouquinho na frente da TV, que vão lá no banheiro, lá, o culto moendo lá, pastor falando, louvor tocando, tá uma benção, não entendeu nada. Estou falando alguma mentira aqui, gente? Está lá assistindo o culto lá de pijamão, de cueca. Misericórdia, irmão. Você nunca fez isso, fez? Deixa eu dar uma olhada boa para você agora, que você não fez. Está entendendo, gente? Em tom de brincadeira, mas é verdade. Muitas coisas estão nos distraindo. Muitas pessoas estão perdendo a fé. Muitas pessoas estão perdendo a esperança.
E sabe algo que me fascina na história de Jó, caminhando aqui para o final, eu gostaria que você lesse, capítulo 42, versículo 5, bem forte, o que nos diz aí, eu te conhecia só, olha, nós nunca vamos entender no campo humano por que Deus permitiu o sofrimento de Jó. Nós temos possibilidades, mas seria leviano da minha parte dizer foi isso. Talvez uma das questões nós temos aqui. Jó está dizendo, eu te conhecia só de ouvir, mas o próprio Deus falou, ele é íntegro, ele me teme, ele se afasta do mal. Mas Jó está dizendo, eu te conhecia só de ouvir, agora eu estou enxergando o Senhor, o cuidado do Senhor. Meu irmão, guarde isso com você, minha irmã. Há muitas pessoas que frequentam uma igreja como a nossa, há muitos pastores que sobem no púlpito como esse, há muitas pessoas que caminham dentro de uma igreja e não conhecem o Senhor Jesus. Estão aqui somente ticando agenda, mas ainda não se renderam ao Senhor Jesus. E esse homem está nos dizendo que nós temos que sair da superficialidade. Tem um livro do Richard Foster, que se chama Celebrando as Disciplinas Espirituais. Basicamente, faça um termômetro aí da sua vida espiritual, eu vou fazer da minha. Só 5 movimentos aqui, de disciplinas espirituais. Eu tenho lido as Escrituras. Eu tenho orado. Eu tenho feito jejum. Eu tenho confessado os meus pecados. Eu tenho tido uma vida missional. Só 5. Eu tenho adorado ao Senhor. Mais um aqui, de bônus. Se eu não tenho passado por essas disciplinas espirituais, tudo leva a crer que a minha vida está vazia de Deus. A minha vida está superficial. Porque a caminhada com o Senhor não se limita somente a esse espaço. Amém, gente? A vida com Deus se dá lá fora, no nosso cotidiano, passa por aqui e chega lá fora. Só abrindo um parênteses aqui, ontem eu estava conversando com o irmão da nossa igreja, eu achei legal o que ele falou. Não é novo, mas é muito importante ressaltar isso. Há muitas pessoas que acabam terceirizando a educação cristã dos filhos para a igreja, viu? A igreja potencializa, a igreja é uma ferramenta importante. Mas a primeira igreja é a minha e a sua casa. Ok? Entenda isso. Comece a orar, comece a viver lá na sua casa, adorando ao Senhor Jesus. Que o Senhor nos afaste de uma vida marcada pela religião, somente religiosidade, funcionalidade religiosa, e que o Senhor nos faça enxergar o Senhor. Que possamos notar o cuidado de Deus, e Deus tem os seus meios. Deus é pedagógico. Olha o que Lutero nos diz. Lutero fala a seguinte coisa: há 3 realidades que nos levam a conhecer a Deus com profundidade. A primeira, a Bíblia. A segunda, a oração. A terceira, o sofrimento. Segundo Lutero, Deus usa o sofrimento de uma forma pedagógica para que possamos conhecê-lo com mais profundidade. Os 2 primeiros nós entendemos com tranquilidade, o terceiro às vezes não. Meu irmão, você está diante de uma bifurcação aqui, ó. Ou você amadurece, ou eu amadureço por meio do sofrimento, ou nós não vamos entender absolutamente nada. Você tem enxergado Deus em meio aos sofrimentos da sua vida? Amém? Você tem notado o cuidado do Senhor? E aqui nós terminamos então, concluindo a nossa fala de hoje. Adore a Deus em espírito, em verdade. Glorifique o nome do Senhor. Por mais que chegue uma notícia ruim, conte com pessoas abençoadas para estarem ao seu lado. Pessoas que darão conselhos e conselhos abençoados para você. Caminhe com pessoas de Deus, adore ao Senhor Jesus, caminhe com o Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, viva na dependência de Deus. Caminhe com o Senhor na dependência. Ele é a nossa esperança. Deus resolve tudo. Deus resolve tudo. Eu me lembro quando eu era seminarista nessa igreja aqui. Passei por algumas fases. E uma vez eu tive que sair da casinha aqui,
onde há amor transformador, eu morava aqui. E foi para a casa de um irmão aqui da nossa igreja, do Zé e da Rosa. Eu falo isso porque a Rosa entrou comigo, minha mãe faleceu antes do casamento, a Rosa entrou comigo aqui, representando a minha mãe. O Zé me deu sapato para eu me casar. E vou dizer para você, durante 3 anos, toda segunda-feira, tinha uma bolachinha gostosa lá, hein, Zé? Que você deixava. Toda segunda-feira, tinha R$50 de oferta na mesa. Meu irmão, é Deus quem sustenta, cara. Deus é um Deus de milagres. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Cuida das coisas dEle. Deus levanta pessoas para abençoar pessoas. Ele é a nossa esperança, porque se eu for olhar para as circunstâncias, eu vou desanimar. Mas se eu for olhar para o cuidado de Deus, Deus vai abençoar. Deus vai promover tudo que nós precisamos. Deus vai nos abençoar. Guarde isso com você e não se esqueça. Deposite a sua esperança no Senhor. E a maneira como Deus usa, Ele pode até mesmo usar aquele que caminha conosco. Nós devemos entender isso. Jó está dizendo: olha, eu estou adorando o Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu estou aqui dizendo que o Senhor vive, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, Ele se levantará sobre a face da terra. Ele é aquele quem cuida da minha vida. Saia daqui nessa manhã, se você não entendeu muita coisa, saia com essa convicção, adore ao Senhor Jesus, enxergue ao Senhor Jesus, e Ele é a sua esperança. Mais ainda, a sua viva esperança. Aquele que está com você todos os dias. Você pode... O que Jó fez? Jó se levantou. É hora de se levantar, hein? Mas levanta forte aí. Levanta e vamos adorar ao Senhor Jesus. Chamar o pessoal da música aqui à frente. Nós vamos encerrar com essa canção tão linda, tão maravilhosa. E eu gostaria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Enquanto os nossos irmãos e irmãs estão se posicionando aqui, eu quero orar com você. Que coisa linda a igreja cheia hoje, ó. Deus separou essa palavra para você. Quero orar com você, feche os seus olhos. Talvez você entrou aqui com o seu coração tomado por alguma realidade de muita dor, de muito sofrimento. Talvez isso tenha se arrastado por anos. Deus está falando para você: levante-se, me adore, caminhe na minha perspectiva. Isso pode acontecer, mas se acontecer, eu vou sustentar você. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo aqui, Senhor. Cada família aqui representada, derrama a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor. Levanta-nos, ó Deus, em nome de Jesus, para enxergar o Senhor, para ver o Senhor, para notar o Senhor, para enxergar o teu agir, o Espírito Santo em nós. Levanta-nos, ó Pai, conceda esperança ao nosso coração. Tu és a nossa viva esperança. Pai, talvez há pessoas que, à semelhança de Jó, talvez há pessoas que perderam filhos aqui, perderam pais, mães. Talvez há pessoas que estão lutando com a saúde, no trabalho. O Senhor sabe o porquê que essas pessoas estão passando por isso. Mas a boa notícia é que o Senhor está conosco, que o céu é nosso. Louvado seja o teu nome. Nós podemos crer no amanhã, porque a nossa esperança não se encontra em homens, a nossa esperança se encontra no Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Assim nós oramos, e assim nós pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Cante essa canção com fé, com esperança. Louvemos ao Senhor.